Olá, tudo bem? Meu objetivo com este vídeo é falar sobre plantação e revitalização de igrejas. Este assunto tão importante, tão necessário nestes tempos atuais. Bom, então eu gostaria de trabalhar com essa ideia aqui no nosso Instituto Reformado de São Paulo e também ministrando este tema no nosso seminário teológico presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição, o JMC, e também na Faculdade Internacional de Teologia Reformada, a FITREF. De maneira que o assunto está em todos os lugares, né? Todas as instituições trabalhando, porque é um tema importante, é necessário e certamente desperta o interesse de todos aqueles que estão envolvidos com essa dinâmica. Evangelização e discipulado na plantação de igrejas. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar aqui é que a plantação de igrejas, o tema está aqui, plantação de igrejas. Plantação de igrejas, historicamente, sempre foi um trabalho da igreja local. Plantação de igrejas é o nascimento de novas igrejas a partir de igreja ou de uma igreja. Então, o conceito igreja, planta igreja, é muito válido, é um conceito histórico, na verdade. Por que é que eu enfatizo isso? Porque nos dias atuais nós temos muitas variantes acerca de como plantar igreja, né? E dentre as inúmeras variantes, nós temos uma questão muito subjetiva. Seguidamente nós ouvimos pessoas dizendo: Deus me mandou plantar igreja. Eu tenho de plantar igreja porque é isso que eu quero fazer para a minha vida. E boa parte daquilo que é uma, uma coisa muito bonita, inclusive, muito apreciada, né? Mas boa parte disso não tem planejamento, boa parte disso não tem fundamentos, e aquela mesma decisão, que naquele momento parece ser uma coisa assim absurdamente da parte de Deus, em poucos momentos depois, às vezes meses depois, se some de tal maneira que as pessoas se perguntam, mas e o que aconteceu com aquele entusiasmo inicial? O ponto é o seguinte: a igreja planta igreja porque plantar igreja não é uma questão do entusiasmo de uma pessoa apenas, embora seja muito importante, mas muitas vezes o entusiasmo está dissociado de confessionalidade, de historicidade, de constitucionalidade e muitas vezes até mesmo desprovido de uma teologia básica, fundamental. A emoção é muito importante, mas ela não é tudo na plantação de igreja. Na verdade, o complexo plano de plantação de igrejas vai muito além do que uma pessoa possa pensar sobre o assunto. Então eu só estou levantando situações aqui para dizer que, mesmo que nos dias atuais plantação de igreja seja tratado por muitas igrejas como a intenção de uma pessoa, mas dentro dos conceitos reformados, plantação de igreja se faz por uma igreja local. Uma igreja local que vislumbra avançar o seu trabalho através da continuidade daquilo que ela já faz na sua sede. E a ideia de plantar igrejas, então, numa cidade onde já existe uma igreja, implica muitas coisas. Implica o entendimento do que é plantar novas igrejas, implica a responsabilidade da manutenção. Igrejas que plantam igrejas não podem plantar igrejas e abandonar suas igrejas, mas precisam cuidar das filhas, atendê-las bem e oferecer-lhes
a condição necessária para um dia tornarem-se igrejas maduras. Então tem muita coisa em torno do tema plantação e revitalização de igrejas. E nós vamos estudando, pensando o que é a plantação de igreja, com quem se faz plantação de igreja, como se faz plantação de igreja, para quem nós trabalhamos. E estas respostas, elas precisam ser respostas sólidas e que tenham condições de que essas respostas apontem para as reais intenções da plantação de igreja e não ser apenas a ideia de uma pessoa aqui ou outra lá. Então, veja o que João Calvino falava sobre essa ideia de igrejas novas, né? Ele disse, aqui num comentário das Institutas da Religião Cristã, deve-se almejar que aconteça cada dia que de todos os rincões do mundo Deus junte a si suas igrejas, as propague e as faça aumentar em número, as sature de suas dádivas, estabeleça nelas ordem legítima em contraposição que prostre todos os inimigos da sã doutrina e religião, lhes dissipe os conselhos, lance abaixo os seus planos. Eu gostaria de conversar então com você sobre este pensamento aqui. Calvino idealizou plantação de igrejas, mas veja a ideia primeiro. Eu divido isso aqui em 5 possibilidades para que os irmãos, então pensem comigo nestes aspectos. Calvino aponta 5 aspectos bíblicos para a plantação de igreja, para o avanço do reino na terra. Primeiro, Deus unindo as igrejas a si. Se você me permitir, eu falo algumas palavras sobre essa ideia. Deus, na sua bondade, estabeleceu a igreja para que a igreja fosse o encontro do seu povo. O povo de Deus se reúne na igreja para adorar ao Senhor. O povo de Deus contempla o Senhor, ouve a sua palavra e vivencia a sua caminhada com o seu Senhor ao longo de sua peregrinação. O faz assim e o faz isso na igreja de Deus. A igreja de Deus sempre existiu. No Antigo Testamento estava ali, em torno do tabernáculo. Ainda no Antigo Testamento estava ali, próxima do templo, aquele construído pelo filho de Davi. Ainda no Antigo Testamento, mas já partindo para o Novo Testamento, nós a temos com o nome mesmo de igreja. Eu estabelecerei a minha igreja, disse Jesus. E estabeleceu mesmo. Então nós temos o tabernáculo, período de Moisés. O templo, período dos profetas. E a igreja, a partir do ministério terreno de Jesus, através da plataforma apostólica, nós temos a igreja. Nos 3 aspectos, a igreja existe para cultuar a Deus, adorá-lo intensamente. Por isso, Calvino aponta esses aspectos, tendo no seu primeiro a união das igrejas a si. A união das igrejas que conhecem a Deus, que o adoram, que não adoram outros deuses, que não têm ídolos, que não têm a figura humana à frente, de maneira superior, como que o homem no centro. Não. Igrejas para Deus, formadas por cultuadores, por adoradores convictos, convictos da redenção, convictos desde a criação, o entendimento da queda, agora vivendo o tempo da redenção, esperando a consumação. Oração interessante a de Calvino, né? Ele está comentando aqui uma das partes do Pai Nosso, venha o teu reino, né? Da oração dominical,
A primeira é Deus unindo as igrejas a si. Aspecto bíblico para o avanço do reino. Agora veja a segunda ideia, as igrejas sendo propagadas. Bom, isso aqui já é bastante significativo. As igrejas sendo propagadas, o conceito dessa frase é que as igrejas se multiplicam. Por isso, plantação de igreja, como eu disse na introdução, não pode ficar ao encargo de uma pessoa, porque normalmente uma pessoa não multiplica igrejas. Uma pessoa põe em prática aquilo que ela pensa ser igreja. E isso não é necessariamente multiplicação de igrejas. Então, as igrejas, elas evangelizam. E a partir dos seus conselhos, do grupo diretivo, então se idealiza como é que se inicia uma nova igreja. Essas igrejas são as mais sólidas. Essas igrejas são aquelas que, ao longo da história, têm se evidenciado como o plano de Deus, ou pelo menos um dos bons planos que temos conhecimento. Igrejas sendo propagadas ou sendo multiplicadas, igrejas crescendo, igrejas transbordando. Veja a outra ideia de Calvino que se soma a essa. As igrejas aumentando em número. As igrejas, então, sendo propagadas, ou seja, sendo iniciadas, as igrejas aumentando em número é uma ideia que supera até o conceito de multiplicação. É como se fossem igrejas que, através dos seus membros, através das consciências mais fortes da igreja local, essas igrejas fossem nascendo em todos os lugares. Não é plantar uma igreja a cada 10 anos, a cada 20 anos. É plantar igrejas de acordo com a fé daqueles que adoram a Deus, frequentam os seus trabalhos e se envolvem com a obra missionária. O pensamento de Calvino era muito elevado. E por conta disso, é nas palavras dele que eu busco a linha de raciocínio para falar sobre plantação de igrejas aqui com você. Então, a primeira coisa, unindo as igrejas a si, é um conceito de culto ao Senhor. É um entendimento de uma adoração ao Senhor, unindo as igrejas ao Senhor. Sendo propagadas, ou seja, então é a igreja que avança para terrenos mais distantes através dos seus membros. A igreja ou as igrejas aumentando em número e as igrejas sendo plenificadas de dádivas. Olha, a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor, com sua graça, deu à igreja tudo que ela precisa para fazer o seu trabalho. A igreja é uma agente da glória de Deus neste lugar. O Senhor, Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para ele ser o Salvador. E o deu à igreja, diz a palavra de Deus. Jesus Cristo disse, eu edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus Cristo disse, fazei discípulos em todos os lugares, e eu estarei convosco. Façam discípulos e ensinem as pessoas a guardar tudo o que eu vos ensinei. E então recebam-nas, batizem-nas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então as igrejas, elas já têm da parte de Deus tudo que elas precisam, mas os filhos de Deus, que adoram a Deus, que convivem na igreja, sempre necessitam de aperfeiçoamento. Então, que as igrejas sejam cada vez mais santificadas, que as igrejas tenham cada vez mais condições da parte de Deus para que consigam, nesse mundo tão difícil, consigam testemunhar, engrandecer a Deus e fazer disso uma prática de vida, como peregrinos, sim,
mas nunca adoradores de ídolos, nunca adoradores de nós mesmos, ao contrário, sempre adorando a Deus em culto e testemunhando dele na vida. Bom, e a última coisa que Calvino pontua, também de grande importância, a todos os nossos alunos que fazem parte dos nossos cursos, eu chamo a atenção para essa última ideia de Calvino, as igrejas sendo devidamente governadas. O sistema de governo da igreja é muito importante. Algumas igrejas acham ou apostam numa pessoa para governar. Chama-se de conceito de episcopalismo ou bispado. Outros sistemas enfatizam o governo do povo. Chama-se de congregacionalismo. E um outro sistema intermediário chama-se representativo. Então, sistemas de governo existem. No entanto, o sistema de governo ele precisa ser útil à igreja. E os seus líderes precisam analisar se o sistema de governo é bíblico ou não. Então, igrejas sendo devidamente governadas, é a palavra de Calvino. Calvino não aponta exatamente para uma obrigatoriamente, mas certamente foi favorável ao sistema representativo, que é quando os líderes são eleitos pela comunidade, mas os líderes representam a vontade de Deus nas suas decisões. E então, com líderes que são eleitos segundo os pré-requisitos bíblicos, como foi no período de Atos 6, e então, a partir daí, estas pessoas passam a governar a igreja. Bom, estou falando sobre a igreja nova, o avanço do reino, a plantação da igreja. Essas são ideias de João Calvino que eu trago para compartilhar com os meus irmãos e irmãs. Então, o propósito da igreja é este: adorar a Deus. Toda vez que uma igreja é plantada, é para que haja culto. Alguns pensam que a ideia principal é fazer missões, mas ela não parece ser a ideia principal. A ideia principal, a ideia final, não é missões, é o culto. Nós fazemos missões para que pessoas adorem a Deus de maneira cultica, celebrem-no, ouçam a sua palavra, lhe cantem louvores, lhe dirijam orações, ouçam a sua palavra e então testemunhem deste Deus à sua família, à sua geração. Então, adorar é só a Deus. E a adoração, ela não pode ser uma adoração subjetiva, inventada. Mesmo que seja muito sincera, a adoração precisa emergir das Escrituras. Como Deus quer ser adorado, não tendo outro Deus diante dele. Como Deus quer ser engrandecido, nunca tomando o seu santo nome em vão. Como Deus quer ser adorado, fazendo ou dedicando a Ele aquele dia que nós chamamos de o dia de descanso, o Shabat, que os cristãos atribuem ao domingo, o dia do Senhor, fazendo deste dia um dia para a glória de Deus. Notem que a palavra de Deus, por si só, nos ensina como adorá-lo. Muitos salmos e muitas passagens. Entre os salmos, aqueles mais para o final do saltério, dentre eles o próprio 150, nós temos um conceito muito amplo de louvor. Em Atos capítulo 2, nós vemos a perseverança no ensino dos apóstolos, a leitura da palavra, o partir do pão, as orações.
tomar as refeições com singeleza de coração. E isso já começa a demonstrar o testemunho de Deus, porque nós adoramos a Deus de maneira vertical e testemunhamos de Deus de maneira horizontal. Por isso, cultuar a Deus e testemunhar de Deus é propósito da igreja. Plantar novas igrejas envolve, entre outras coisas, preocupações intensas. Então, primeiro do conceito. O que é a igreja? A igreja é uma comunidade separada para adorar ao Senhor e testemunhar do Senhor. Quem participa da igreja? Quem adora verdadeiramente a Deus? Os eleitos. Estes participam do culto, estes cultuam ao Senhor. Os outros, convidados, visitantes, muitas vezes apenas curiosos, eles não cultuam ao Senhor. Eles assistem, eles acompanham e veem o que os cristãos verdadeiramente fazem. Por isso eles ainda não participam da ceia do Senhor. Por isso eles ainda não passaram pelo sacramento do batismo. Por isso os adoradores, os cultuadores, estes adoram ao Senhor de maneira cultica e participam do culto. Os outros ainda não. Mas todo culto é evangélico. E entre as maneiras de um culto ser evangélico está, entre outras coisas, o culto ser a Deus, o culto ser da forma como Deus quer. Bom, nossos símbolos de fé nos ajudam nisso. Diretório de culto de Westminster, também o princípio regulador do culto, apontam uma forma de adorar a Deus exclusivamente em nome de Jesus, certamente com o auxílio do Espírito Santo. A outra ideia é a ideia de testemunhar de Deus. E faz isso pregando o Evangelho, discipulando as pessoas, indo para os lugares mais distantes. Fazendo isso com o objetivo final de plantar uma igreja. Propósito: adorar a Deus, testemunhar de Deus. Todos os cuidados com a teologia, todos os cuidados com a Bíblia, todos os cuidados com as ideias centrais que norteiam tão grande evento. Nós que somos reformados, insistimos nos 5 solas da Reforma Protestante, nos 5 pontos do Calvinismo. Plantamos igrejas para a glória de Deus. Não plantamos nossas vontades. Plantamos aquilo que parece ser a vontade de Deus. Parece ter sido a vontade de Deus até hoje. Que igrejas plantassem igrejas. Elas o fizeram. Elas precisam continuar. Por isso, onde você estiver assistindo a esse vídeo, reflita sobre o ideal reformado de evangelização e de discipulado na plantação de igrejas. Deus abençoe com muita graça, sempre um prazer poder conversar e pensar aqui com os meus irmãos e minhas irmãs acerca do culto, acerca da igreja, com ênfase certamente na plantação. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.